boa tarde. Começa agora o Cabeça de Área. O programa que não se limita aos resultados fala sobre a prática da matroginástica. Para tratar sobre o tema, nós convidamos o professor Marcelo Barreto, coordenador do projeto Matroginástica no Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco. Convidamos também João Ricardo, que é professor de neuropsiquiatria também da UFPE e pai de uma criança praticante da matroginástica. Como debatedor, o nosso colega, professor Henrique Tchê. Você sabe, afinal de contas, o que é matroginástica? Vamos conferir. Não conheço não, moço. Assim, com esse nome, não sei não. Bem, na realidade, matroginástica, eu acho que seja ligado a alguma coisa falando a ginástica, mas exatamente eu não sei o que é. Sei não, minha querida. Sei não. Não sei. É tudo compara com ginástica, né? Pois bem, hoje o Cabeça de Área vai tratar da matroginástica. Vamos saber aqui com o professor Marcelo Barreto. Boa tarde a todos. Boa tarde, João Ricardo. Boa tarde, Tchê. Boa tarde. Nós vimos no VT, Marcelo, que as pessoas, umas sabem o que é mais ou menos o que é matroginástica, as outras não sabem de forma alguma. Eu gostaria que você traçasse assim rapidamente um histórico da matroginástica, quando começou a matroginástica, até chegar, claro, no Brasil, especialmente no Colégio de Aplicação desenvolvido por você através de um projeto de extensão. Boa tarde. Matroginástica vem da junção, né, do termo em latim, né, mater, que significa mãe, e ginástica, como algumas pessoas já perceberam, né, que é a junção desses dois termos. A matroginástica, que foi traduzida para o português com essa nomenclatura, né, ela surgiu na Alemanha na década de 70 e foi trazida para o Brasil no bojo de uma campanha nacional, né, um movimento nacional que se chamava Esporte para Todos. E ela era praticada nos parques, com as famílias, né, aqui no Brasil. E na Alemanha, pelo que se sabe, foi uma experiência trazida de uma escola experimental, tal qual o Colégio de Aplicação é aqui, chamada Escola de Karl Röttger, em Düsseldorf, na Alemanha. E depois, estudando, né, a gente veio a perceber que ela surge muito antes disso. Ela surge na década de 30, no final da década de 30, na Alemanha, né? E pelos investimentos, né? Pelo acaso de mães e filhos com esse investimento serem beneficiadas nas escolas, nos ginásios, onde era praticada a ginástica para os filhos e jovens, né, nesse país. Né? E João Ricardo, nós sabemos, claro, o Marcelo já falou aí, materno, que vem de mãe, mas quer dizer, também os pais estão envolvidos diretamente na matroginástica. E qual a tua participação no projeto Matroginástica do Colégio de Aplicação? Bem, como docente da universidade, como Marcelo eu pude de alguma maneira contribuir na divulgação desse evento, até porque eu pude participar de uma das oficinas também e vendo a importância e a originalidade desse resgate e tendo essa ligação com temas da área de saúde, de psiquismo, né, eu achei que de alguma forma isso merecia, né, uma visibilidade, um apoio na medida do que eu, como colega de trabalho de outro departamento, poderia fazer. Então foi um interesse científico de pesquisa, que é a minha área também, e também de empatia com o tema. Né? É interessante porque são duas áreas relativamente antagônicas, mas complementares ao mesmo tempo, né? A área de saúde, conforme o próprio João Ricardo falou, né? Neuropsiquiatria e também educação física, atividades corporais. Isso é uma coisa muito interessante para a Universidade Federal de Pernambuco e especialmente para o Colégio de Aplicação. O Colégio de Aplicação ele já tem uma tradição de dialogar com a família, dialogar com as temáticas da cultura corporal, dialogar, enfim, com todo o acervo da nossa cultura. Né? Eu me lembro na minha época de formação, já conheci o trabalho do nosso convidado, um trabalho muito bacana. E nesse sentido, professor, a gente observou, por exemplo, no Fala Povo,
um total desconhecimento, né? Qual a relevância desse conhecimento e qual a função da escola em socializar de uma forma, vamos dizer assim, historicamente localizada e socialmente relevante? Olha, a função que cumpre essa atividade, essa matroginástica na escola, é de levar os jovens do ensino médio a entrar em contato através do impacto, né, que é causado com o convívio com crianças, né, crianças que às vezes são tidas como incômodas, né, e a juventude, ela forma a sua personalidade com seus pares, né, ela geralmente esquece o período em que ela foi criança nesse convívio, e esse impacto ele é interessante como uma forma de mexer, né, com essa idade, né, com essa idade em formação da sua personalidade, né, e nesse sentido eu vejo a importância de a gente trazer esse tema no currículo da escola, não apenas como um evento de final de semana. Agora, Marcelo, você até fez uma digressão histórica, né? Quer dizer, a matroginástica começou antes mesmo, quer dizer, não da década de 70, mas da década de 30. Portanto, na Alemanha nazista, você como um homem politizado, como é que você traz uma atividade como essa, desse período turbulento no mundo, na verdade, e vai trabalhar de uma forma muito simples, mas ao mesmo tempo densa, na perspectiva de desenvolver a personalidade, enfim, novas intencionalidades nessa área esportiva e também da cultura corporal? Olha, eu acho muito interessante a pergunta, a fustigação, né, que você faz, porque exatamente me deixa curioso, né? Exatamente numa época de ascensão do nazismo, né, prestes a estourar a Segunda Guerra, e a gente vai descobrir essa atividade que não é por um acaso, é pelas circunstâncias, né, de uma sociedade culturalmente muito rica, né, e um investimento que a gente está vendo isso. Para se fazer uma analogia, a época em que vivia-se o esporte para todos também era uma época de recessão democrática, né, aqui no Brasil. Então a gente fica assim curioso, né, por saber se existe alguma ligação. Haja vista assim que hoje em dia está se recuperando um pouco esse movimento de esporte para todos, que era um movimento de massas. Hoje ele se vê mais focalizado, né, em algumas atividades, campanha de saúde. Me parece, né, que deve ser uma resposta do investimento nas atividades de alto nível, né, para justificar a questão do investimento do país, né, do Estado, para as outras atividades. Você fala desse período, a própria TV universitária, quer dizer, essa TV, a nossa TV, né, foi fundada em 1968, também no período turbulento da sociedade brasileira. Nós, sobre a matroginástica, o Marcelo, gravamos um clipe, você também tem algumas imagens, vamos soltar as imagens, e eu gostaria que você fosse comentando e também o João Ricardo comentasse um pouco do desenvolvimento da personalidade da criança, né, ao desenvolver uma atividade como essa, uma atividade corporal. Vamos soltar as imagens então. Ô João, você estava falando nos bastidores, inclusive, sobre essa relação, né, da neuropsiquiatria e a atividade física, corporal, né? Eu até perguntei a você, tem uma relação direta, não tem? Mas eu gostaria que você comentasse um pouco como um neuropsiquiatra, como é que você observa a participação de uma criança, né, numa atividade esportiva, uma atividade corporal como essa? Eu vejo mais do que só, né, a participação da criança, mas o envolvimento da família, né, num momento que mistura lazer, né, e ao mesmo tempo melhoria do condicionamento físico, quer dizer, não é só algo recreativo, né? Você observa que tanto as crianças quanto os pais ou adolescentes, né, ou pessoas de outras faixas etárias estão realizando, né, movimentos clássicos e de atividade física de uma forma não fechada como que ocorreria formalmente numa aula que a gente chama de educação física. Mas todos estão se exercitando e ao mesmo tempo cultivando esse laço, esses vínculos familiares, né? Isso fica claro nessas imagens, então você realmente acaba uma sessão dessas tanto um pouco revigorado fisicamente quanto emocionalmente.